Esse título pode parecer um pouco sensacionalista, mas se tu nasceu nos anos 90 ou tem pelo menos 25 anos, com certeza tu notou uma mudança significativa na forma como a sociedade está funcionando, principalmente depois de 2019, 2020, quando começou ali a pandemia. Parece que alguma coisa mudou, a gente não sabe muito bem explicar, mas ficou tudo meio estranho. Tu tem essa sensação também? Então, ao longo do vídeo, eu vou levantar algumas questões e eu quero debater realmente com vocês. Vou deixar aberta a sessão de comentários para isso. Mas era muito comum, quando eu era criança, a gente ficar até tarde na rua brincando, jogando bola, soltando pipa também. E eu cresci muito nessa realidade. E também cresci vendo os adultos sentados em frente de casa, em rodas de conversa, dando risada. As pessoas tinham prazer de conversarem umas com as outras, simplesmente passar tempo com aquelas pessoas que eram importantes para elas. E hoje isso mudou assim, cara. Eu venho observando em restaurantes, cafeterias, em todos os lugares. Às vezes a família sentada numa mesa de um restaurante, cada um no seu celular, em uma realidade paralela. Tu observa as mães hoje em dia, os pais hoje em dia, com uma criança de 1 ano, 2 anos, deixam lá ela com um tablet, simplesmente para a criança não ser criança, não atrapalhar, não fazer bagunça, sabe? E a criança fica anestesiada naquilo ali. E eu pergunto, o que aconteceu com a sociedade e com a gente? Meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. E assim, eu não quero pagar de saudosista, dizer que na minha época era melhor. Mas mesmo tu que não é dos anos 90, mesmo tu que não é da mesma geração que eu, tu nasceu em 2010, 2008, tu vai lembrar de como as coisas eram até 2020. Teve uma coisa que surgiu, que é o tema central do vídeo, que foi o TikTok, as redes de vídeos curtos. E tu não acredite que é uma grande coincidência depois disso ter vindo o Reels, o Quai, os Shorts. A ideia é justamente competir pelo bem mais precioso que tu tem depois do tempo, que é a atenção, que na verdade estão conectados, né? O que tu despeja a tua atenção, tu tá gastando o teu tempo. Se a gente parar para pensar, esse novo modelo de vida, a forma como a gente observa as pessoas ao redor, ela tem se tornado diferente muito também por conta disso. Começa a prestar atenção. Tu nunca mais vai conseguir olhar ao teu redor de outra forma. Restaurantes, padarias, sei lá, cara, lotérica, banco, qualquer lugar que tu for, tu vai notar que as pessoas realmente não conseguem mais se comunicar, porque assim, a nossa comunicação, a maior parte dela é não verbal, certo? Então é nos sentidos, no olhar, a forma como a gente se porta, e a comunicação verbal, ela é a menor parte. E isso está se perdendo também. Então você vê pessoas cada vez mais retraídas, fechadas no seu próprio mundo, não interagindo, né? Os filhos ali desconectados totalmente dos pais, os pais não querendo, sabe, ter nenhuma responsabilidade, larga o filho lá com o computador, com o celular, com o que quer que seja, só para não se incomodar. E isso é preocupante, né? O intuito do meu vídeo é também trazer algumas soluções, mas é mais refletir, sabe? Às vezes trazer essas reflexões para as pessoas que não pararam para pensar. Muitas vezes até é algo que parece óbvio, né? Mas eu parei para prestar mais atenção nisso de uns 2 anos para cá. Inclusive fiz alguns exercícios de sair do Instagram, das redes sociais para ver como que era. E realmente é um choque de realidade. Mas enfim, as pessoas passaram a ser tão estimuladas de todos os lados. E esses vídeos curtos estrategicamente montados com algoritmos tal para pegar a atenção. Simplesmente não há mais presença. As pessoas trocam a presença pela distração, pela fuga dos problemas. Quem nunca chegou aí do trabalho depois de um dia cansativo e pensou, vou ficar aqui assistindo um pouco de TikTok, de Reels, para dar uma relaxada. Mas é justamente o contrário. Quando tu pega para assistir isso, tu tá exercitando o teu cérebro num ritmo muito acelerado. Porque são vídeos curtos que não tem nenhuma conexão na maior parte das vezes um com o outro. Então tu não consegue absorver nada daquilo e cansa o teu sistema de processamento, que o cérebro é como se fosse um grande computador, né? Então é um erro a gente pensar que isso é uma distração que vai nos fazer relaxar quando é exatamente o contrário. E de 2020 para cá, tendo o acesso aos vídeos curtos, eu comecei a perceber isso de uma forma mais exacerbada. E um agravante, eu também produzia conteúdo desde aquela época. Então, ainda era pior porque eu era obrigado a consumir para poder gravar algo e me espelhar nas pessoas e pegar inspirações, entende? E eu só consegui realmente voltar pro eixo quando eu fiz esse exercício de largar as redes. Mas aí qual é o resultado disso? Eu não gosto de entrar muito em questão científica, não é muita pegada aqui do canal. Mas
Quando isso vai acontecendo cada vez mais cedo, quando as crianças são expostas a esse tipo de comportamento, né, tu tá colocando uma programação nessa criança de foco mínimo nas coisas, porque a gente tem ali um limiar de foco, né, que a gente consegue ficar ali sem perder o fio da meada por um certo tempo. Isso tem diminuído cada vez mais, e quando você põe na mão de uma criança, é pior ainda, porque desde cedo está condicionando o cérebro, numa fase muito importante do desenvolvimento, a esses estímulos absurdos. O resultado são depois futuros adolescentes e adultos com déficit de atenção, com problemas de foco, de concentração, de autoestima, até pela comparação e uma série de outras coisas. A memória fica enfraquecida também. Pessoas impacientes que não conseguem realmente se desconectar do celular, da tecnologia. E eu não estou aqui para ser um cara que fala que a tecnologia não é boa e nem nada disso. Tem o lado bom, mas como aquele velho ditado, tudo que é demais faz mal. E a sociedade perdeu o controle. De 2020 para cá é isso que eu consigo enxergar. Me incluindo também como alguém que fez isso, que perdeu o controle, mas conseguiu perceber e tá tentando melhorar dia após dia, sabe? E pode parar aí para perceber qual que foi a última vez que tu conversou pessoalmente com alguém sem pegar no celular por mais de meia hora. É difícil a gente pensar assim, lembrar quando foi. Normalmente a gente está com as pessoas, em algum momento pega o celular, vai checar alguma coisa enquanto a pessoa está falando, né? E isso, além de ser algo que a gente se condicionou a fazer, é extremamente indelicado, né? Chega a ser mal educado fazer isso. Mas a gente faz por costume, porque é automático pegar o celular do bolso. Então pensa aí, quando que foi a última vez que tu ligou para alguém, falou com alguém por ligação, sem ser no trabalho. No trabalho ainda tu conversa com clientes, com fornecedores e tal. Eu tô dizendo assim, um amigo, uma pessoa com quem tu gosta, tu ligou e conversou por algum tempo. Quando foi a última vez? Aquilo que eu tava dizendo, famílias reunidas fisicamente, mas cada uma no seu mundo, emocionalmente totalmente desconectadas. Uma coisa que me pega muito assim é ver casais em restaurantes e o cara sentado aqui, a mulher na frente, cada um com seu prato ali, e os dois no celular. E a interação deles é mostrar um meme pro outro. Tipo assim, isso não pode ser normal. Será que a gente realmente foi programado para chegar nesse nível, nesse ponto da nossa, do nosso desenvolvimento? E tu que tem mais de 25 anos, né, que eu citei no começo, sabe do que eu tô falando, tem apreço, ou tinha, né, pelo menos apreço por conversas longas, por estar com seus amigos. E talvez seja até isso que tem te feito sentir vazio. Eu digo no sentido assim de olhar para sua vida em volta e tu não ter um plano, sabe? É todo dia no automático, fazendo a mesma coisa, sem nenhuma perspectiva. E aí chega em casa à noite, Instagram, TikTok. E essa fuga para relaxar, essa distração, realmente te deixa estagnado. Tu perde o sentido. É uma pressa de viver que não leva a lugar nenhum. A gente está sempre agoniado pelo próximo vídeo, pelo próximo estímulo. Eu venho fazendo alguns vídeos e falando sobre esse assunto porque, de fato, de uns 2, 3 anos para cá, eu venho fazendo detox de Instagram, de redes sociais, e eu quero alertar, realmente abrir os olhos de quem não tentou ainda fazer isso. Às vezes está se sentindo perdido, a vida não está indo bem, e tu não se pergunta o que pode ser isso. Né? E na era dos vícios modernos, a gente tem que se perguntar o que eu tenho feito com constância que não me agrega de fato. E isso pode estar ligado diretamente ao teu descontentamento com a vida. Em um mundo onde todo mundo se fala, mas ninguém se escuta de verdade. E diante de tudo isso, eu te convido a pensar, existe uma solução para reverter um pouco esse cenário atual? Ou pode ser um preciosismo da minha parte acreditar que algo tem que ser revertido? Às vezes é o ciclo natural mesmo que a sociedade tem que andar. Mas eu não consigo normalizar isso e achar que tá bom assim, sabe? As pessoas sem se falar direito, tu só se comunica pela internet, pelo telefone, hoje sem ter nenhuma paciência para esperar a mensagem das pessoas. Na minha primeira namorada, com 14 anos, eu ligava para ela do orelhão com um cartão telefônico quando dava. E, tipo assim, acabou o crédito do cartão, não sei quando que eu ia falar com ela de novo. E as pessoas hoje, se tu não responde em 10 minutos, viram uma confusão, sabe? Então olha o impacto que isso tem causado no contexto geral mesmo. A capacidade de paciência das pessoas tem diminuído drasticamente. É tudo muito agora, imediatismo, não tem mais planos, não projetam coisas, não se dedicam por um certo tempo em algo para poder construir.
E eu vejo que está tudo muito ligado a isso. 2020 para cá, principalmente, a sociedade entrou num declínio. Eu vejo dessa forma. Talvez eu possa estar um pouco melancólico demais. Mas enfim, se fosse para eu dizer qual a solução para isso, eu acredito que tem sido, para mim, pelo menos, desconectar das redes sociais de forma esporádica. Então eu tô criando bastante conteúdo agora, tal, mas eu entro, posto e acabou. Não fico olhando muito, né? Tem épocas que eu olho um pouco mais, que eu preciso de inspirações, mas tem época que eu desativo. Então é tu tentar fazer esse equilíbrio entre usar a parte boa da tecnologia e também conseguir manter um certo nível de tédio na sua vida. O tédio é importante para sua criatividade, para exercitar ali a tua parte cognitiva, para tu conseguir pensar, se autoconhecer e refletir sobre a sua vida. Então é tentar buscar esse equilíbrio, colocar limite nas telas, começar a priorizar mais as pessoas, o mundo real, porque o mundo real ele está acontecendo, aquilo que a gente vê na internet é só a ponta do iceberg. Na verdade, até gravar vídeos aqui para vocês é um momento onde eu estou exercitando essa desconexão, porque eu não estou consumindo nada. Eu tô aqui simplesmente colocando para fora ideias, a maioria das vezes sem roteiro, sentimentos, coisas que eu venho refletindo. Então é um exercício que para mim faz muito sentido. E a gente vai falar mais para frente sobre o porquê que também talvez tu devesse criar conteúdo, falar sobre as coisas que tu acredita, mas não vai ser nesse vídeo. E, cara, pode ser várias coisas, leitura, escrita, coisas tangíveis assim que tu faça com as suas mãos e que não seja ligado diretamente em consumir desenfreadamente conteúdo. O silêncio, o tédio, a espera, a percepção da realidade são coisas muito importantes, a gente precisa exercitar. Tu vai perceber como melhora a tua capacidade de pensar, de construir raciocínios, de falar, de se expressar realmente. E pra gente fechar esse vídeo, se tu sente que esse mundo tá acelerado demais, é porque talvez tu ainda se lembre como é viver de verdade. E isso é um sinal que ainda dá tempo de reverter essa realidade na tua vida. Não quer dizer que a gente vai mudar o mundo, mas se a gente não cair diante do que está acontecendo, com certeza nós vamos ter uma forma de contribuir com outras pessoas também para poder trazê-las de volta para a realidade, sabe? Eu acho muito louco isso, de como tanta gente está hipnotizada. Eu quero realmente que vocês deem a sua opinião aqui embaixo, porque, como eu disse, eu não quero ser saudosista, nem preciosista de achar que eu sou o senhor da verdade, de que o meu argumento é o melhor e que a vida antes era melhor. Mas é que, de fato, como eu peguei um pouco dos dois mundos, eu tenho essa percepção de que as coisas têm avançado num nível ao qual o nosso cérebro ainda não conseguiu acompanhar. E eu quero realmente saber o que vocês pensam, o que tu pensa sobre isso, se tem volta ou se é um caminho que já era, sabe? Deixa aí nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, convido a se inscrever. A ideia aqui desse canal é realmente levantar reflexões que buscam desenvolvimento pessoal, a melhoria contínua e reunir pessoas inconformadas, né? Pois como diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.